amigos, Pai seja convosco, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Merinha, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Japuíba, e eu tenho uma palavra para o teu coração. Mas antes, nós vamos, limpar os nossos ouvidinhos, deixar ele bem limpinho para ouvirmos juntos a palavra do nosso Deus, amém? A palavra de Deus está lá no livro de Daniel, capítulo 6. É onde nós vamos entender toda essa história que está no livro de Daniel, capítulo 6. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar de inveja? Inveja é um sentimento muito ruim que não agrada a Deus. E a pessoa que tem esse sentimento, ela não consegue se alegrar com a felicidade do próximo. E esse sentimento vai gerando mais sentimentos ruins ainda. Gera ódio, raiva, E olha só como que fica o coração de pessoas que têm esses sentimentos. E na história de Daniel, nós vamos ver que existiam alguns homens que tinham esses sentimentos horríveis de ódio, raiva e inveja. Criança, Daniel era um homem diferente, um servo de Deus que buscava a presença de Deus. E Daniel, ele foi para Babilônia e lá ele foi morar num palácio. E nesse palácio existia um rei chamado Dário. Dário, ele foi percebendo que necessitava levantar mais pessoas para trabalhar no reinado. Só que Daniel, ele se destacava muito mais do que as outras pessoas. E com isso, alguns homens ficaram com inveja em seus corações. E ficaram pensando, devemos fazer alguma coisa para tentar descaracterizar esse tal de Daniel. Daniel está se destacando demais nesse reinado. E nós não podemos ser comandados por Daniel. Esses homens não queriam ser comandados, criança, por Daniel. E ficaram lá pensando em alguma coisa para fazer contra Daniel. Só que Daniel não tinha nada de errado em sua vida, porque Daniel era um servo fiel a Deus. Mas eles falaram assim, já que Daniel não tem nada de errado, vamos então tocar na religião de Daniel. Sabe o que eles fizeram, crianças? Olha só o que eles fizeram. Eles chegaram até o rei Dário e falaram assim, rei, vamos fazer um decreto. Ninguém pode fazer nenhuma petição durante 30 dias a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. Só que Dário, criança, nem estava lembrando que Daniel servia o nosso Deus Todo-Poderoso. E sabe o que Dário fez? Assinou o decreto. Sabe qual era esse decreto? Quem orasse ou fizesse uma petição a outro Deus seria lançado, criança, numa cova cheia de leões. Já imaginou ficar numa cova onde tem muitos leões ferozes? Meu Deus! Mas quem não obedecesse o decreto seria lançado nessa cova de leões. Criança, e a partir daí, Daniel não deixou de buscar a Deus. Lá no quarto dele, Daniel continuava orando. Sabe por quê? Porque Daniel, ele orava ao Senhor nosso Deus 3 vezes ao dia. E lá estava Daniel orando ao Senhor. Mas, criança, aqueles homens invejosos viram Daniel pela janela, olha lá, orando ao nosso Deus. Imediatamente falaram com o rei. Rei, Daniel desobedeceu o decreto. E quem desobedecesse seria lançado na cova de leões. Criança, o rei Dário ficou pensativo, falou, e agora? Eu assinei o decreto, eu não posso voltar atrás. E infelizmente, criança, tiveram que jogar Daniel na cova cheio de leões. E Daniel foi lançado na cova cheio de leões. Mas aquele que busca e que serve a Deus, o Senhor os livra do mal. Sabe o que o Senhor nosso Deus
Deus fez? Sabe, criança? O Senhor enviou um anjo Lá na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? O anjo fechou a boca dos leões e nenhum leão devorou Daniel. E pela manhã, o rei Dário ficou pensando: será que o Deus de Daniel livrou Daniel dos leões? Será que Daniel está vivo? E pela manhã, o rei Dário foi lá na cova dos leões ver como que Daniel estava. E ele falou assim: Daniel, o teu Deus te livrou na cova desses leões ferozes. Aí, sabe o que Daniel falou, criança? Ó rei, o meu Deus me livrou na cova dos leões. Olha, criança, que coisa linda! Quando nós servimos ao Senhor, mesmo que o homem tenta nos fazer o mal, mesmo que as pessoas tentam projetar o mal contra nossas vidas, o Senhor nosso Deus nos livra. E aqueles que fazem o mal, eles sempre vão colher o mal. Sabe o que fizeram com aqueles homens maldosos? Foram lançados na cova dos leões. E sabe o que aconteceu? Os leões devoraram aqueles homens e até a família deles. Viu, criança? Como não vale a pena a gente fazer o mal àqueles que nos fazem o mal? Daniel não fez mal nenhum e mesmo assim aqueles homens projetaram o mal contra a vida de Daniel. Mas aquele que busca a Deus, que ora, que tem intimidade com o Senhor o livra na cova. Mesmo que seja lançado numa cova, o Senhor guarda, o Senhor dá livramento na cova de leões. E os leões nada fizeram com Daniel, mas quando aqueles homens maldosos foram lançados lá dentro, os leões os devoraram. Então, guarde essa palavra no teu coração. Nunca faça o mal ao teu próximo, mas busca a presença de Deus dia após dia. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.